Shalom, amigos e irmãos, e iremos falar de uma das festas mais alegres do calendário judaico, a festa de Purim, ou Festa da Rainha Ester. Quero deixar um adendo de que quando me referir ao mês judaico de Adar, me refiro ao mês de fevereiro ou março do nosso calendário. E hoje temos uma participação do canal, Sara Or, com uma receita da famosa orelhas de Haman para festejar Purim 2024. O link do canal estará na descrição. A festa de Purim, celebrada no 14º dia de Adar, é o dia mais alegre do calendário judaico. Um dia, segundo os sábios, no qual deve-se alegrar-se mais do que em qualquer outra festa. Em Purim, é celebrado a milagrosa salvação dos judeus da Pérsia, que lá foram exilados após a destruição do primeiro templo. O nome da festa advém da palavra persa pur, que significa sorte. A Megilá Ester, o livro que relata com detalhes a história de Purim, explica. Por isso, aqueles dias chamam Purim sortes, por causa da sorte que Haman havia lançado, determinando o dia em que os judeus seriam aniquilados. Os sábios explicam que existem motivos profundos para Purim ocorrer no mês de Adar. O Talmud assim declara: quando o mês de Adar se inicia, nós aumentamos a nossa alegria. A razão disso é que o povo judeu se torna mais espiritualmente fortalecido e protegido durante esse mês. A fonte da força judaica nessa época do ano é baseada em uma conexão mística entre a Torá e o mês de Adar, cujo signo é peixes. Os livros místicos revelam que assim como o mar alimenta e protege os peixes, a Torá alimenta e protege o povo judeu. Na Megilat Ester estão relatados, segundo o testemunho dos personagens centrais, Mordecai, ou também chamado de Mardoqueu, e Ester, os eventos ocorridos no Império Persa por volta do ano 450 antes da Era Comum. A leitura pública deste relato é um dos mandamentos mais importantes da festa. Na própria Megilá estão mencionados alguns dos preceitos que devem ser observados nesta data, sendo que outros foram instituídos pelo próprio Mordecai, segundo afirmam os sábios. Esses dias serão lembrados e comemorados em todas as gerações, em todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades. Ester 9 e 28. Segundo o Midrash, Purim nunca deixará de existir e ninguém está isento de sua observância. Homens, mulheres e crianças. Mesmo que todas as festas sejam anuladas, Purim nunca o será. E os acontecimentos serão lembrados pela leitura da Megilá e celebrados com festas, oferta de alimentos, alegrias e presentes. Em Purim, agradece-se a Deus pelos milagres, pela salvação, pelas maravilhas que obrou com seu povo. No dia 14 de Adar, por ser um dia de muita alegria, é proibido jejuar e não se deve realizar trabalho desnecessário, nem é ocasião para lamentações e luto. As celebrações referentes a Purim se iniciam no Shabat, ou sábado, que antecede a festa. No sábado de manhã, a leitura da Torá na sinagoga deve incluir a porção Zahor, Êxodo 17, do 8 ao 16. Este trecho lembra o ataque do povo de Amaleque contra Israel pouco depois após sua libertação do Egito. Essa leitura está relacionada à data festiva, pois o grande vilão de Purim, o malévolo primeiro-ministro Haman, descendia de Amaleque. A Torá, ou Pentateuco, manda recitar essa passagem para recordar e estar sempre atentos aos planos malignos dos inimigos do povo de Israel. Pois Haman, inimigo de todos os judeus, não se satisfaria com nada menos do que a destruição física de todo o povo judeu. Ester 9:24. De fato, apesar de Purim ser o dia mais alegre do ano, sua história é sobre a reversão de um édito de genocídio contra o povo judeu. A rainha Ester revelou ao rei Ahasverosh, ou Assuero, sua origem judaica, intercedendo por seu povo. O rei não podia anular um decreto seu,
mas dá aos judeus o direito de autodefesa, e assim eles o fazem e derrotam aqueles que os atacam com o objetivo de executar a solução final de Haman. No que diz respeito a este vilão do relato de Purim, o próprio rei que o colocara no centro do poder ordena a sua execução em praça pública. Assim sendo, a história de Purim termina como começara, uma reviravolta na situação do povo judeu, dessa vez para o bem. Conta a história. Para salvar seu povo, Ester teve que enfrentar o rei. Por isso, ciente do grave perigo, pede a Mordecai: vá e reúna todos os judeus que estão em Xuxã, e jejuem durante 3 dias e 3 noites. Jejuando e pedindo perdão por todas suas falhas, os judeus de Xuxã buscavam a proteção divina, e segundo a lei vigente do reino, qualquer pessoa não autorizada que entrasse na presença do rei morreria. Eles apelaram para a misericórdia divina, pois sabiam, assim como Ester, que somente com a ajuda do Todo-Poderoso poderiam conseguir a anulação do decreto fatal. Desde então, para lembrar este acontecimento, os judeus jejuam no dia anterior a Purim. O jejum de Ester, Ta'anit Ester, é iniciado pouco antes do nascer do sol do dia 13 de Adar e acaba ao pôr do sol do mesmo dia. Quando chega a noite e se inicia o dia 14 de Adar, começa a festa de Purim. Porém, antes de quebrar-se o jejum, ouve-se a Megilat Ester. Esta deve ser lida na íntegra de um rolo de pergaminho e em voz alta, tanto à noite quanto na manhã seguinte. A leitura deve ser realizada na presença de um minyan, um grupo de 10 homens judeus, de preferência na sinagoga. Toda pessoa deve ficar atenta durante a leitura para ouvir cada palavra, pois o propósito da leitura é entender o que ocorreu na época da rainha Ester e aprender que os eventos de Purim não pertencem ao passado. Repetem-se espiritualmente em todas as gerações. 3 bênçãos são recitadas na noite de Purim, antes da leitura da Megilá, e são repetidas no dia seguinte, quando a Megilá é lida novamente. Esses dias serão lembrados e comemorados em todas as gerações, em todas as famílias. Um dos mandamentos de Purim é o envio de presentes, os Mishloar Manot. Deve-se enviar pelo menos um presente, composto de 2 diferentes tipos de alimentos, a um amigo. Os alimentos devem estar prontos para consumo, por exemplo, biscoitos, frutas, doces, vinho ou outras bebidas. Esta é uma obrigação que homens e mulheres devem cumprir no dia de Purim, não podendo ser substituída pelo envio de dinheiro ou de qualquer outro presente que não seja um alimento. É também aconselhável que esses presentes sejam entregues, sempre que possível, por terceiros, pois a palavra mishloar, que significa envio, indica que esta mitzvah ou mandamento deve ser cumprida por um intermediário. Para comemorar Purim, além de enviar presentes, deve-se também dar tzedakah ou doações a pelo menos 2 pessoas carentes. A generosidade com os mais necessitados é particularmente importante nessa ocasião, pois nada é mais agradável aos olhos de Deus. Os sábios ensinam que não existe maior mandamento da Torá do que ajudar os pobres e necessitados, pois aquele que traz alegria aos outros é comparado ao próprio Deus, que revive o espírito dos oprimidos e restaura seus corações. Costuma-se dar tzedakah ou caridade relativa ao cumprimento deste preceito no dia 13 de Adar, durante o jejum, e de preferência antes da reza da tarde, chamada de Minhá. Nessa ocasião, costuma-se dar uma doação equivalente a 3 meio shekalim, 3 moedas de prata. Uma doação que havia sido destinada a tzedakah em data anterior não deve ser usada para cumprir esta mitzvah. Em Purim, mesmo os mais necessitados têm a obrigação de dar tzedakah. Esta pode ser dada em forma de dinheiro, comida, bebida ou roupas. A quantia mínima doada deve ser suficiente para comprar pão para uma refeição. O mandamento de tzedakah
deve ser cumprido de preferência durante a noite ou na manhã de 14 de Adar, para que a doação traga a quem a receber benefícios durante o próprio dia de Purim. A comemoração de Purim, por todas as famílias, é cumprida através de uma seudá, uma refeição festiva. Todos são obrigados a comer, beber e se alegrar em Purim. O Zohar, obra fundamental da Cabalá, afirma que, em Purim, ao deleitar-se com comida e bebida, pode-se alcançar a mesma elevação espiritual que ocorre durante o jejum de Yom Kippur. A refeição festiva de Purim deverá ser realizada durante o dia 14 de Adar, sendo costume incluir-se carne e vinho. Entre certas comunidades, as comidas favoritas de Purim incluem doces de 3 pontas, que representam as orelhas de Haman. São chamados de Osnei Haman pelos sefaraditas e de Haman Tazren pelos ashkenazitas. O Talmud ordena que em Purim a pessoa beba vinho até que não consiga diferenciar entre amaldiçoado é Haman e abençoado é Mordecai. Porém, se a saúde ou a conduta de uma pessoa for afetada negativamente pelo consumo de bebidas alcoólicas, esta não deverá consumir mais do que uma quantidade simbólica. Como o objetivo central da festa de Purim é fomentar e compartilhar a alegria, muitos judeus, em particular crianças, fantasiam-se e participam de desfiles e concursos. As fantasias mais populares costumam ser as de Mordecai e da rainha Esther. Peças teatrais são encenadas para recontar a milenar história. Uma Megilá é comparada à Torá em seus requisitos rituais de como deve ser escrita, por um escriba e em um pergaminho. Mas como o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez na Megilá durante os séculos, os artistas tiveram a liberdade de ilustrá-la com magníficas ilustrações. E agora vamos passar o vídeo do canal Sara Or. Confira comigo a receita de Osnei Haman.